Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos. Eu me chamo Noêmia e hoje nós vamos aprender sobre métodos de análise de circuitos. Vamos começar pelo método das tensões de nó. Vamos lá? Bom, esse método, ele utiliza uma estratégia que é as tensões dos nós do circuito como variáveis dos circuitos. Então, a gente vai primeiro revisar o que é um nó para poder entendermos, a partir disso, como é que a gente faz esses nós virarem variáveis do circuito para resolvermos. Então, o que é um nó? A gente viu isso bem no início dessa playlist. E basicamente o nó é um ponto de interligação de dois ou mais componentes no circuito. Então aqui nesse circuito nós temos em vermelho os nós dele. Então a cada nó a gente percebe que tem pelo menos dois componentes que se interligam a partir dele. Mas o que é um nó essencial? Bom, um nó essencial é um ponto de interligação de três ou mais componentes do circuito. Se nós observarmos nesse circuito, nós temos nesse nó V1 e nesse nó V2 que pelo menos três componentes eles se interligam. Então, nós podemos considerar que esse nó V1 e esse nó V2 são nós essenciais. Assim como o nó aqui embaixo, que está definido como nó zero, que nós vamos ver que esse é o nó de referência, também é um nó essencial. E ramo. O que é um ramo? Ramo é um trecho compreendido entre dois nós consecutivos. Então, nós temos um nó aqui, nós temos um ramo. Da mesma forma, eu tenho um nó aqui, aqui eu tenho um ramo. Bom, para a gente poder entender como é que a gente faz a análise nodal do circuito, eu separei por passos para que a gente consiga compreender bem. Então, o primeiro passo é definir o nó de referência ou terra, como a gente chama. E aí, esse nó de referência aí no circuito é esse nó aqui embaixo, como eu já havia falado para vocês, que ele é representado dessa forma. Então, o nó que a gente define como referência, a gente bota literalmente um terra. Não importa quais dos nós do circuito você vai escolher para ser o seu de referência. O que importa é que você escreva as equações referenciando a esse nó, certo? Mas funciona de qualquer jeito. Depois, o que a gente precisa é definir as correntes em cada ramo. Então, se vocês observarem nesse circuito, nós temos em cada ramo sua corrente definida. Por que não está definida aqui em cima nem aqui? Porque aqui é uma fonte de corrente. Então, a fonte de corrente já define a corrente que passa nesse ramo. Mas nos outros ramos em que eu tenho os resistores, eu já tenho as correntes também bem definidas. E, assim como um nó de referência, você também escolhe o sentido dessas correntes de ramo, certo? Depois, a gente precisa aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó essencial, excluindo o nó de referência. Então, a gente vai pegar o nó de referência, definir ele como zero, e os nós que sobrarem dos circuitos, a gente vai fazer LKC. Então, vamos olhar primeiro o primeiro nó aqui, que seria o V1. Quais são as correntes que entram e saem desse nó? A gente percebe que I1 está entrando, então I1 vai ser igual a quem? I3, I4 e a corrente 2 aqui em cima. Vai ser a soma dessas que vai dar a corrente que vem dessa fonte de tensão, porque ela se divide para esses três ramos, certo? Depois eu tenho no nó 2. O nó 2 eu tenho a corrente I5 que está saindo aqui, é a única corrente que está saindo desse nó, e tenho a corrente I4 e I2 chegando, certo? Então, I5 vai ser a soma de I4 mais I2. Por fim não. No quarto passo, nós temos que expressar as correntes desconhecidas, que seriam as correntes nesses ramos que não existe a fonte de corrente, em termos das tensões de cada nó aqui, aplicando a lei de Ohm. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos a uma observação. A corrente nos resistores, ela flui de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo. Então, a gente vai do potencial positivo para o negativo. Então, a gente está considerando aqui o positivo, nesse resistor 2, por exemplo, e aqui o negativo.
ela está fluindo do maior para o menor, certo? Considerando isso, a gente vai ter que a corrente que passa em cada elemento desse, no caso nos resistores, vai ser a tensão no potencial maior menos a tensão no potencial menor dividido pela resistência. Isso aqui é a lei de Ohm, que eu só isolei a corrente. Bom, se eu for utilizando essa fórmula, olhando para I3, quem vai ser essa corrente I3 que passa nesse resistor 1 aqui? Vai ser a do potencial maior, que é o mais aqui, ó, que aqui em cima, quem é a tensão? V1, né, que eu defini aqui nesse nó, menos a do menor, que seria o negativo aqui do que eu defini também a referência, o zero, dividido por R1, que seria a resistência do meu circuito, certo? Da mesma forma, se eu for olhar I4, I4 vai ser V1 menos V2 sobre R2. E 5 vai ser quem? V2, potencial positivo. Aqui embaixo eu tenho zero, né? Porque é o mesmo nó, dividido por R3, certo? Então, nós temos definido as 3 correntes de ramo em função dessas tensões de nó aqui. Por fim, eu vou pegar aquelas equações que eu fiz no passo 3 das leis de Kirchhoff das correntes e substituir nessas equações. Então, aqui para o nó 1, a gente tinha que I1 era a soma dessas 3 correntes que saem, 3, I4 e 2. Então, I1, como é o valor da minha fonte de corrente, eu deixo aqui quietinho. I3, quem era I3 para a gente? V1 sobre R1, né? Porque é menos zero, então a gente tem V1 sobre R1, V1 sobre R1. Mais, quem é I4? V1 menos V2 sobre R2, então V1 menos V2 sobre R2. Mais I2, que é o valor da minha fonte de corrente. Aí eu deixei claro aqui para que vocês saibam. Possivelmente, quando a gente fosse resolver esse circuito, se ele tivesse valores mesmos, esse 2 e esse 1 não seriam variáveis como vocês estão vendo aqui. Eles seriam constantes. Então, por isso que eu não escrevo em função da lei de Ohm, porque elas são fontes de corrente. Então, elas têm um valor constante aí. No nó 2, eu tenho I5 igual a I4 mais I2. Então, eu só fiz substituir de novo. I5 é V2 sobre R3, I4 é V1 menos V2 sobre R2, mais I2. Novamente, o valor da fonte de corrente. Por fim, a gente vai fazer. Se nós temos 2 equações, 2 incógnitas, a gente consegue resolver o sistema, né? E aí, são as equações. Quando a gente tiver esses valores desses resistores, dessas fontes de corrente, nós vamos ter aqui 2 equações e conseguimos resolver esse sistema. Mas, Noemi, como é que eu sei quantas equações eu vou ter no circuito se ele me der N nós? Então, a gente vai ter N menos 1 equações, desde que N seja o número de nós essenciais. Então, aqui vocês estão vendo que tem 3 nós essenciais. Eu defino um como de referência e os outros 2 que sobraram é o número de equações que eu tenho. Então, seria 3 menos 1, 2. Se tivesse N nós, N menos 1 equações, porque um nó você define como referência e o outro você deixa como as variáveis que você vai definir. Bom, uma coisa que eu também queria frisar é que a escolha desse nó de referência ela é muito importante, porque quando você vai resolver um circuito, talvez o nó que tenha mais elementos ligados ele seja mais interessante da gente definir como zero, porque eu teria menos correntes de ramos para observar e possivelmente manipular essas equações. Porque se vocês observarem, quando a gente substituir isso aqui por valores, eu vou ter que manipulá-las para poder resolver esse sistema. Portanto, o nó que tem mais elementos ligados, geralmente é o nó que é escolhido para ser o de referência exatamente por isso, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado nos estudos de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar para que outras pessoas também possam se beneficiar com esse conteúdo. E claro, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. E caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários para que a gente possa ajudar você nessa jornada. Desejo bons estudos e nos vemos na próxima aula.